Hora da Prosa. Bom, a gente está aqui, como eu disse na abertura do programa, nós estamos aqui com o Awad, que ele é presidente da Apotex Brasil, estamos com o Gerim, que é presidente da Câmara Setorial Federal da Borracha Natural. E eu disse o seguinte na abertura, que os preços, tem muita gente fazendo oba-oba aí, eu acho que até de uma forma irresponsável, né? Porque os problemas que permeiam do setor ainda estão lá e precisam ser resolvidos. Então, não adianta fazer do preço uma cortina de fumaça e esquecer dos problemas, porque a hora que as condições mudarem para baixo, e isso pode acontecer a qualquer momento, porque é mercado, aí os problemas continuarão lá. E lá, como é que vai ser? Como é que vai ser isso, né? Awad, eu queria que você desse a sua visão sobre essa comemoração. É seguro, é seguro que nós estamos passando? A agricultura está passando? Ô Cláudio, de forma nenhuma. Eu acho que isso deve servir de alerta ao produtor rural, ao eveicultor. Nós praticamente não temos produção nesse momento. É muito incipiente aquilo que foi produzido de borracha até então, no início da safra. E o que está havendo é muita especulação. Os preços estão lá se aproximando daquelas situações de ausência de borracha e daquele momento inicial de toda a safra em que alguns especuladores saem a campo oferecendo vantagens que logo após não vão se sustentar. Elas não vão se sustentar porque o mercado nunca funcionou dessa forma. Elas não vão se sustentar também porque começa a entrar a mão da renda da borracha, começa a entrar a mão do peso da borracha e o produtor rural que se ilude num primeiro momento com um preço que aparentemente parece ser bom, esse preço está servindo para captação de clientela. Na próxima entrega ou nas próximas entregas, as conversas mudam completamente e ele acaba ficando refém do atravessador. Bom, mas parece que a gente agora tem uma grande luz, uma luz brilhante no fim do túnel, né? Porque o Gerim vem com uma novidade que vai impactar o setor de forma extremamente positiva para regular isso, né? Para normatizar isso e dar mais segurança para o produtor, para o eveicultor, né? Principalmente para o sangrador, que geralmente é que leva a primeira pancada, a pancada mais forte. Gerim, quais são as novidades que você vai poder apresentar para o setor que realmente vão fazer toda a diferença, que eu considero uma virada de chave? A cadeia produtiva da borracha, ela não funciona, ela não existe. Porque entre os elos da cadeia não existem contratos. Então, o produtor não tem contrato de compra com preço determinado, o pessoal da usina não tem um contrato de venda com o produtor, compromisso de entrega. E então, a cadeia ela fica sujeita à vontade do dia das pessoas. Do bom humor da pessoa. Ou do mau humor, principalmente. Ou do mau humor, principalmente. Boa. Então, o que nós temos que fazer para estruturar a cadeia? Não existe absolutamente nada de estrutura da cadeia da borracha em termos de funcionamento, tá certo? O atual secretário de Política Agrícola, Dr. Guilherme Campos, que é de Campinas, né? Já foi deputado federal e tal, ele não entendeu a gravidade do não funcionamento da cadeia. A cadeia funciona com a vontade de alguns tradicionais que determinam as regras, né? E isso não são regras de mercado, são regras de interesse. Regras de interesse e oportunidade. Exatamente, né? Onde alguém na cadeia sai perdendo, e nesses 20 anos que eu estou na cadeia eu só vi o produtor perdendo. Há uma transferência líquida de patrimônio com o produtor. Só observar o que está acontecendo aí fora. E aí nós conseguimos estruturar, com mais 5 ministérios, um Plano Nacional de Desenvolvimento da Seringueira. Perfeito. Ainda ele não está acabado, mas na reunião do dia 28, ele foi apresentado de uma maneira ainda
um anteprojeto, mas eu estou muito feliz porque nós conseguimos andar com isso, que vai ter regra. Então, o preço vai funcionar segundo regras, a venda vai funcionar segundo regras, a compra. Então, nós vamos ter estabilidade, previsibilidade e rentabilidade. Porque ninguém trabalha para fazer bonito, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, sustentar sua família e investir e progredir. Tá Com certo? equilíbrio. Com equilíbrio. Eu falo que a seringueira, de tudo que eu já vi das outras cadeias produtivas em Brasília, é a única que tem uma armadilha fatal. O produtor ele recebe uma proposta de preço que não cobre custo, ele sabe que ele vai perder dinheiro com aquilo lá, só que a seringueira é cruel nesse aspecto. Por quê? Se eu não sangrar a seringueira hoje, amanhã, e eu for sangrar, não me dá o dobro. A fisiologia da árvore não funciona assim, tem que ter frequência de sangria. Não é acumulativa. É. Feliz de nós que tivéssemos coqueiro, que dá um cacho de coco e você colhe o dia que você quiser o coco, né? Exatamente. A seringueira não. Então é o seguinte, a pergunta que o produtor faz, e isso é cruel demais, ou é pouco ou é nada. Essa alegria toda que está tendo com essas altas que tiver, ainda não chega no preço de custo. Então, o produtor está muito contente com esse preço, eu também sou produtor, me alegrei, porque estou perdendo menos. E isso é uma excrescência do É negócio. um absurdo isso. Ficar alegre porque perdeu menos. Nós temos que ganhar mais, ter uma rentabilidade justa. Isso significa que as usinas também têm que ter uma rentabilidade, tem que ter uma correlação de lealdade entre produtor e usina. E a pneumática tem que entender isso, que é a grande compradora, e aceitar regras. Uhum. Porque vem de cima para baixo. Alguém determina um preço e vem moendo, e a margem é feita em cima do produtor. Todo mundo que plantou seringueira imaginou um dia ter uma renda estável, numa atividade rentável e previsível. E veja a incongruência das coisas. Eles querem balizar, e como balizam, com commodity, que é uma situação de mercado. Mas eu, na borracha, não tenho contrato futuro, não tenho trava, não tenho Reddit, que são mecanismos de mercado. Você está solto. À mercê da vontade de... Exatamente, esse é o problema. Muito bem. E como é que eu travo isso? Eu travo com a cadeia tendo contratos que são estabelecidos no Plano Nacional de Desenvolvimento. Então eu espero que daqui a algum tempo, eu possa trazer para você o decreto presidencial assinado, tá certo? Estabelecendo essas regras todas. E eu acho que aí nós vamos começar a inaugurar um novo tempo na seringueira. Bom, Awad, como presidente da Apotex do Brasil, como é que você vê isso? O Gerim trouxe para você, em primeira mão, um trabalho feito na Câmara Federal da Borracha que a gente imagina que possa organizar o nosso setor. Eu espero que isso aconteça. Mas, para além disso, para situações mais imediatas, eu sempre vi como fundamental que o produtor prestasse atenção, se unisse para poder fazer frente àqueles poucos que atuam para fora da porteira. Nós temos, maneira de dizer, nós temos meia dúzia de usineiro, nós temos meia dúzia de indústrias processadoras da borracha, de pneumáticos, que são a maioria, e enquanto nós, produtores rurais, somos milhares espalhados pelo Brasil. Olha a importância da região de Rio Preto, que detém 60% dessa produção de borracha. E a gente sente hoje que o produtor rural ainda está muito desunido. Ele não presta atenção nas cooperativas que podem lhe ser úteis, atuando de forma justa na negociação do seu produto. E
eu acho que esse é um caminho. Um ditado antigo que a união não faz só açúcar, né? A união faz, para nós, faria para nós a diferença entre as dificuldades que nós atravessamos nos últimos anos e as possibilidades de rentabilidade que nós temos para o futuro. Eu vejo isso como fundamental. O que o produtor rural se acostumou a ouvir na última década, para ser modesto? Se acostumou a ouvir encantadores de serpente. São aqueles que atuam, e na sua maioria, quase que sem exceção, aqueles que atuam somente para fora da porteira, que iludem o produtor rural com um cenário maravilhoso daqui a 3, 4, 5, 6 anos, fazem com que muitos venham para a atividade da produção e as coisas não se concretizam. É uma questão só de ver. Isso é história, é fácil de aferir. Você vai verificar que nós temos, num período extenso, nós temos um ano de valores, de preços razoáveis, e todos os demais anos são caracterizados por remuneração ao produtor rural irrisórias, que acabam resultando na evasão do sangrador, no desestímulo, na erradicação de seringais. E eu acho que não é por aí o caminho para quem se dispõe a atuar com seriedade, como é o segmento da iveicultura. Eu penso assim, é uma cultura de ciclo muito longo. Nós estamos falando aí, você planta a seringueira hoje e essa seringueira vai produzir por 50, 60 anos, correto? Sem dúvida. Então, quando você cria um cenário totalmente artificial, atraindo novos produtores para essa atividade, você acaba colocando a pessoa numa situação de altíssimo risco, né? E ela acaba se tornando refém daquilo, né? O investimento é altíssimo, então essa transparência que é necessária, ela não é só importante para quem entra, mas também para quem consome, né? Eu vejo, Cláudio, que é muita responsabilidade para quem faz um prognóstico de futuro da borracha. E esse caminho todo passa, para mim, por uma equalização dos rendimentos da borracha por toda a cadeia. Não é possível que indústria e usineiros fiquem com o lucro e aqueles que operam para dentro da porteira, que são os produtores rurais, fiquem no prejuízo absoluto. Vejo como fundamental a mão do Estado. A borracha é um produto estratégico para todo o país desenvolvido e não é diferente no Brasil. Então, vejo assim fundamental o trabalho da Câmara Setorial Federal e inclusive da Câmara Setorial Estadual, no sentido de que o Estado olhe para esse segmento, preste atenção e possa, com a sua mão pesada, corrigir distorções. Nós não queremos privilégios, nós queremos ser remunerados de forma justa pelo trabalho exaustivo que nós produzimos. Pelo altíssimo risco. Todos os riscos são nossos e investimentos também são nossos. Talvez uma forma de ajudar a amenizar, né, seria o cooperativismo, uma forma de ajuda muito grande para o setor, porque o cooperativismo hoje ele tem uma conotação diferente do que se tinha antigamente. Hoje a cooperativa, elas são muito mais estruturadas, são, digamos assim, elas são mais transparentes, inclusive, né? Nós temos cooperativas no setor de crédito, de saúde, mesmo a agrícola, e eu vejo o cooperativismo no estado do Paraná assim, muito forte. E lá eles nos ensinam que é um caminho. Será que não seria o cooperativismo uma alternativa? Eu tenho certeza que o cooperativismo é uma alternativa. É a melhor alternativa para o produtor rural. Mas não o cooperativismo por si só, de uma cooperativa que compra do produtor e repassa. Essa cooperativa, no futuro, ela vai perder espaço para o mercado particular, que pode fazer mágicas que as cooperativas não podem fazer. Não conseguem. Eu vejo fundamental, e isso vou me debater por isso até o fim dos meus dias, que a cooperativa seja capaz de agregar valor ao produto do cooperado. Como?
As cooperativas do Paraná que você citou, as Coamos da vida, o que elas fazem? Elas processam a soja, elas processam o milho, tudo que o produtor rural dela, o cooperado dela. E aí na borracha é a mesma coisa. As cooperativas obrigatoriamente têm que ter usinas próprias, têm que gerir o negócio, têm que agregar valor. E eu diria para você, posso estar assim equivocado, que de R$ 1,50 a R$ 2,00 a mais nós teríamos de agregação ao valor do produto. Perfeitamente, é isso E mesmo. eu acho que isso nós não, cooperativa sem uma usina, cooperativa sem processar o produto do cooperado, ela vira atravessadora. Eu ia dizer exatamente Que é isso. justamente o que nós combatemos. Nós queremos eliminar esse pedaço, essa faixa de problemas que nós temos. Eu sou um crítico muito grande da venda de commodities pura e simples. Eu acho que se nós transformássemos a nossa matéria-prima, nós teríamos uma rentabilidade muito maior, um retorno muito maior para o produtor. E assim é a cooperativa. Ela realmente deve ser uma indústria de transformação de matéria-prima, né? Melhorando o ticket médio do produtor, do seu associado, do seu cooperado. Isso, Cláudio, é o que nós da Apotex pensamos. E se você voltar no tempo, a Apotex foi criada em torno aí de 2014, 2015. Novinha. Exato, ela é novinha, mas justamente pensando na necessidade de fugir da mão de atravessadores, especuladores, da Apotex surgiu a Copibor, por exemplo. Estou te dando um exemplo nosso aqui, próximo de nós. Surgiu a Copibor e já faz diferença no mercado. Vou mais além. Através da Apotex é que nós fomos buscar os valores de borracha que deveriam ser pagos ao produtor rural e não foram, através de serviços nossos junto ao Instituto de Economia Agrícola. Todo aquele movimento do Instituto de Economia Agrícola foi patrocinado por nós, para que nós pudéssemos aferir, para que o produtor rural pudesse ter o conhecimento entre aquilo que deveria ser pago a ele e aquilo que era pago, que é pago a ele efetivamente. Então, nós acredito que avançamos muito, mas ainda nós precisamos Trouxe ir para a mais indústria. transparência. Trouxemos transparência para o segmento, mas nós precisamos avançar muito com isso ainda. Queria acrescentar um comentário sobre sua fala, Awad. O produtor, desde a nossa chegada em Brasília, eu sempre falei que ia trabalhar para pôr mais dinheiro no bolso do produtor e do sangrador. E enquanto o campo não tivesse acertado, não tinha outro acordo a não ser o efetivamente justo, desculpa, para o produtor. O produtor, eu falei da armadilha do coco, né? Sim. Eu vou te dar a segunda armadilha do produtor, que é o seguinte: o produto que nós fazemos da porteira para dentro, como fala o Awad, é um termo, né, bem usado por ele, da porteira para dentro, não tem valor, ele tem preço. Eu tenho um preço lá na fazenda. Por quê? E eu vou vender para quem isso daí? Se eu pegar uma caixa de coágulo e for no açougue para trocar por uma picanha, não vai dar Não certo. vai dar certo. E ela não vale nada. Uhum. Muito bem. Então eu tenho que vender, eu sou obrigado a vender para quem faz a transformação, que são as usinas. E as usinas adquirem-se valor com a industrialização. Tá certo? Uhum. Então, o que eu quero dizer para você é que essas duas armadilhas, eu tenho que sangrar pelo preço que for, ou é pouco ou é nada, e eu tenho que entregar para quem se dispõe a receber por determinado preço, porque eu não tenho alternativa. Mais que isso, havia um estudo muito intenso de exportar. E a gente vem estudando isso já faz uns 3 anos, né? Sim. 3, 4 anos. E qual não foi minha alegria de ver que tem algumas usinas já exportando. Porque é a única maneira de você sair do jugo da indústria pneumática, que é que determina teto de preço. Uhum. Né? Nunca igual ao preço da borracha importada. Então, Não faz sentido. É uma dicotomia muito grande. Eu pago tanto pela borracha importada, mas eu tenho que pagar menos pela borracha nacional.
luto por isso, me debato por isso, enfrento forças, como diria Jânio Quadros, né? Umas forças ocultas muito poderosas, mas é um dumping reverso. É um dumping reverso. E que está refletindo no arranquil. Né? Está refletindo nisso aí tudo. Eu acho o seguinte, eu acho um conselho que eu dou para quem costuma olhar assim com pouca atenção para os regramentos do mercado, é para que ele preste mais atenção no que está acontecendo. A partir de agora, a gente tem a oportunidade de realmente colocar esse setor de volta nos trilhos, né? Trazendo, de fato, o que é necessário, o que está faltando para que esse setor, de fato, seja colocado em seu devido lugar, um lugar de destaque que ele merece. E não ficar na mão de pessoas que estão ali buscando oportunidades em detrimento daquele que produz. Então, atenção produtor, atenção eveicultor, fique atento, principalmente ao índice de preço, fique atento porque o preço justo está lá no Instituto de Economia Agrícola. Esse índice é o mais próximo do que se é justo. Né? É um índice claro, fácil de você entender, não é aquela equação maluca juntando uma série de fatores. Então, fique atento, o mercado está mudando e eu tenho certeza que a gente vai passar por uma grande virada de chave na aveicultura nacional. Então, eu queria deixar um convite para vocês que a gente vai ter uma outra oportunidade de trazer esse assunto novamente, com mais tempo, com mais clareza, para que você entenda. O setor está mudando e para melhor. Obrigado ao AD, obrigado Gerim, por dar-nos essa oportunidade de esclarecermos e levar essas boas notícias para o setor. Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar um pouco o que é feito, tá certo? E sempre faço pelo coletivo e para o produtor e para o sangrador. Depois que essa turma toda tiver estabelecida em bases sólidas, aí sim vamos conversar das usinas que precisam sobreviver, precisam ganhar dinheiro, a pneumática também. Mas de forma justa. Justa, isso mesmo. E nós da Apotex, Cláudio, pensamos da mesma forma que o Gerim coloca para você. Esperamos que o produtor rural preste atenção nas negociações que vai fazer daqui para frente, porque elas estão começando. Quando ele argumentar com o comprador que o preço do Instituto de Economia Agrícola é 20% a 30% a mais do que aquilo que ele está recebendo, e ele ouvir uma conversa de que é o mercado que regula isso, ele saiba que ele está sendo lesado em 20% a 30%. Que esse 20% a 30% está ficando fora da porteira. Então, é uma forma dele resistir, dele discutir e se articular para que melhores dias possam vir. A gente não tem condição de fazer nenhuma previsão assertiva a respeito do mercado. Não, ninguém tem. Quem for fazer isso aí vai chutar. A gente tem visto muita gente chutando para lá e para cá, mas não é um momento de dizer isso para o produtor rural. Ele deve se animar, obviamente, com os preços que estão surgindo, que estão aí entre 6 e 6,80, R$7, dependendo do DRC. O produtor rural que cuide bem e preste atenção no DRC das suas produções, preste atenção nas balanças dos seus pesos e se una a entidades, a associações que advoguem o seu interesse. Preste atenção também que não é possível agradar a dois senhores. Ou você defende o produtor rural, ou você defende a usina, ou você defende a indústria. Não existe alguém que tenha legitimidade para defender os dois segmentos ou os três segmentos ao mesmo tempo. Tanto é fato que até agora a gente está vendo só um lado perder. E não é a indústria, não é a usina, infelizmente. E olha, pessoal, a borracha brasileira, ela é a mais sustentável do planeta. Então, senhores fabricantes de pneus, por que não pagar mais por uma borracha nacional, uma borracha que você sabe exatamente como ela é feita, como ela é produzida e de sua sustentabilidade? Tá aí o recado. Pessoal, a gente vai para um repórter CBN.
Hora da prosa.